Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Grilo mais uma vez, muito bem-vindo para os seus sonhos. Olha, vamos começar então a nossa correção aqui, voltada para o Enseja 2019, para a prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias? Então, bora lá! Então vamos lá, questão número 1. No sistema de transmissão analógico de televisão no Brasil, cada canal ocupa uma faixa de 6 MHz. O quadro mostra as faixas de frequência utilizadas por alguns canais. Então aqui a gente tem a lista ali de 5 canais, né? Canal 2, 6, 7, 9 e 12, e a faixa de frequência, né? Que cada uma delas usa, né? Ali listadas, beleza. Quanto maior o canal, maior a faixa de frequência, ok? Em uma casa situada num vale ao pé das montanhas, os canais 2 e 6 apresentam melhores imagens porque as ondas desse canal, né? Que aqui tem as opções. Pessoal, vamos pensar um pouquinho, né? As faixas de frequência, elas são menores dos canais 2 e 6, correto? É de 54 até 88, né? Que é o mínimo do 2 e o máximo do 6. E as outras? As outras estão mais do que 100, né? Vai de 174 até 210. Portanto, pessoal, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Por que certos canais eles funcionam melhor do que outros? Né? Vamos lá. Tem maior facilidade de entrar em ressonância com as montanhas? Não, a gente estudou, lembra a questão das ondas, né? Que o meio dele, ele não tem influência na propagação, ele não precisa de um meio para se propagar, ok? B. São polarizadas quando interagem com as montanhas? Não, de novo, as montanhas elas não têm essa influência nessa propagação de ondas. Letra C. Tem maior capacidade de contornar as montanhas? Pô, legal, pode ser, né, mediante ali o local que ele se encontra, mas vamos ver a letra D, né? São amplificadas pelas reflexões das montanhas. De novo, né? Tanto a A e a B e a D, se você reparar, ele está na mesma tendência, né? Falando, olha, as montanhas estão influenciando e tudo mais. O que você tem que saber, né? As ondas, pessoal, quando elas se propagam, elas não precisam de um meio para se propagar. Essa é a grande vantagem de você ter uma transmissão analógica, tá? Portanto, através de ondas de frequência de faixas de frequência. Portanto, né, eles podem sim, contornando ali as montanhas, tá? Por precisar de menos vibração, portanto, eles conseguem. Então, pessoal, a questão número 1, a gente vai ficar com a letra C de casa, tá? Os canais 2 e 6 apresentam melhores imagens porque as ondas desses canais têm maior capacidade de contornar as montanhas. Questão número 2. As montadoras de automóveis têm dado preferência às carcaças de plástico em vez das de metal para a finalização dos veículos. Para o consumidor menos informado, essa nova escolha das fábricas pode parecer apenas uma estratégia a favor da diminuição dos custos de produção, colocando em risco a segurança dos consumidores. Automóveis feitos com carroceria de plástico, porém, são a opção mais segura, porque, durante uma colisão, elas permitem uma dissipação mais eficiente da energia. Aquilo que ele está dizendo, pessoal, né, que o metal, que era mais utilizado antes, ele é menos maleável, né? Enquanto isso, o plástico ele consegue se adaptar, de repente, a uma batida, a uma colisão, né? Ele consegue se dobrar melhor, né? Ele consegue ser mais maleável. Com isso, o impacto ele é absorvido com mais facilidade, né, pelo material, que resulta num dano menor às pessoas que estão ali envolvidas no veículo. Vamos ver lá a pergunta? Em termos de segurança, qual é a principal vantagem da lataria dos veículos atuais em relação às mais antigas? Meio que eu já respondi, mas vamos lá ver as questões. Letra A. São menos resistentes e se deformam por um intervalo de tempo mais longo. Olha, exatamente aquela questão do material, né? Como eu disse, mas vamos ver as outras. Ele está falando, olha, presta atenção na pergunta, hein? Principal vantagem dos atuais, ou seja, aqueles que utilizam plástico ao invés de metal, tá? São menos resistentes e se deformam por um intervalo de tempo mais curto? Não, muito pelo contrário, tempo mais longo, ok? São mais resistentes e se deformam por um intervalo de tempo mais curto? Também não, eles são mais resistentes, pessoal. Você acha que o plástico ele é mais resistente? Não, ele é sim menos resistente, é proposital, justamente para absorver o impacto, tá? Essa é a vantagem.
Letra D, são mais resistentes e não se deformam. Não, se não se deformassem ia piorar, inclusive, né? Portanto, a questão aqui, a alternativa correta, tá? É a questão número 2, alternativa letra A de amor. Tá? A principal vantagem das baterias dos veículos atuais em relação às mais antigas é que são menos resistentes, é verdade, porém elas se deformam com um intervalo de tempo mais longo, tá bom? Tranquilo essa questão aqui, né, pessoal? Questão número 3, bora lá. Sempre que ia tomar água gelada, um garoto escolhia um copo de alumínio dizendo: nesse copo a água fica mais gelada. A sensação de gelado que o garoto sente ocorre porque, inusitadamente, vamos ver. Letra A, a água se aquece enquanto o copo recebe calor da mão. Letra B, o copo se mantém gelado enquanto perde calor para o ar. Letra C, a água se esfria porque o alumínio é um bom condutor térmico. Ou letra D, o copo se mantém gelado pois o alumínio é um bom isolante térmico. Né? O que a gente tem que perceber, né? Que ele diz que quando, presta atenção, hein? Quando ele vai tomar água gelada, né, ele pegava um copo de alumínio, não é? E ele falava que a água ficava mais gelada. O que acontece? Né? Quando ele vai beber, pessoal, a mão, ele tem ali uma temperatura muito mais alta, né, que o alumínio. Portanto, quando nós bebemos, quando nós utilizamos a mão, aquele material que nós estamos bebendo, né, se ele for mais gelado, dá uma sensação térmica, né, que aquilo ainda é muito mais, tá? Por quê? Porque o calor que está na mão da criança, nesse caso, nesse exemplo, e do garoto, né, ele vai passar para o material. Tá? E isso faz com que a água, né, ela vai ganhando ali o calor, vai ganhando ali o calor que estava na mão anteriormente. Portanto, pessoal, a questão correta aqui, com toda certeza, na questão número 3, é a letra A, tá bom? A de amor, a água se aquece enquanto o copo recebe calor na mão. Questão número 4. O camarão, abundante em muitos lugares, poderá servir para limpar rios poluídos, segundo a Universidade de Campinas. Isso se deve ao fato de que a quitosina em pó, obtida da fibra de exoesqueleto do camarão, reage com metais pesados, formando aglomerados de água. Posteriormente, essa água é filtrada para retirar o material sólido. O principal risco desse processo é o destino dos resíduos formados. Analisando os riscos e benefícios do processo discutido no texto, ele pode ser minado se houver o... Vamos lá, vem. Questão número 4. Incineração dos resíduos, implantação em rios menos poluídos, descarte dos metais pesados em lixões, ou descarte dos resíduos em aterros sanitários. Então vamos lá. Ele está falando, presta atenção, você tem que ler o texto para interpretar, pessoal, né? Que o camarão, né, ele serve para fazer o quê, pessoal? Para limpar rios que já estão poluídos, tá? Justamente, eles pegam ali um pó, né, a quitosina, que eles chamam aqui, quitosina em pó, você não precisa saber isso para responder essa questão, tá? E ele diz que aquilo age através, né, em contato com metais pesados, né? E ele forma o quê? Aglomerados na água. Depois essa água pode ser filtrada para retirar esse material sólido, né? Só que depois, concorda comigo? Você tem que fazer alguma coisa com esse material pesado, né? E é justamente a tua pergunta. Ou seja, né, ele depois, né, desse processo todo entre riscos e benefícios, ele pode ser disseminado se houver o quê? Descarte nos resíduos em aterros industriais. O que significa isso? Que não vai ser colocado em lixão, que não vai ser colocado novamente nos rios, que é o que está nas outras questões, pessoal. Mas pode incinerar. Sim, mas você continua com a poluição, concorda comigo? Só que vai para o ar. Então, a única forma de você descartar isso de maneira mais segura é você utilizar, né, aterros industriais. Atenção à palavra industriais, que é a palavra-chave para você acertar essa questão, hein? O que significa isso? Que o lixo está sendo tratado, né, de forma técnica, de forma industrial, tá bom? Então esses aterros industriais, pessoal, eles são controlados,
é tudo feito com muito estudo, tá? Não é simplesmente que nem na C, que é simplesmente joga no lixão a céu aberto, ponto final, ou na questão número B, que ele falou, olha, joga no rio, num outro rio menos poluído, e nem na A, que ele falou, ó, incinera e tá tudo certo, tá bom? Portanto, até vendo as outras questões, dá para matar essa, né? Então, a questão número 4, a gente fica a letra D de dado, descarte dos resíduos em aterros industriais. Questão número 5, o disjuntor é um dispositivo que funciona como interruptor automático. Ele é utilizado para proteger instalações elétricas contra possíveis danos causados por curtos-circuitos e sobrecargas elétricas. A gente falou, inclusive, né, em termos de circuito fechado e tudo mais, né? Então é justamente aqui que ele vai falar. Numa casa, uma torneira elétrica com potência de 5.500 watts funciona ligada numa rede de 220, ok? Não é 110, é 220. Para proteger o equipamento, será instalado um disjuntor exclusivo para essa torneira. Lembrando, né, pessoal, o disjuntor, né, ele vai justamente fazer aquela proteção do equipamento. Caso há uma sobrecarga, o que acontece? O disjuntor, né, ele se desliga para justamente aguentar a sobrecarga, né, para que nossos equipamentos não se queimem. Portanto, é uma fonte de defesa, tá bom? Então, quando, por exemplo, quando cai na nossa casa a potência elétrica e tudo mais, quando o disjuntor cai, é um sistema de segurança, justamente para a gente não perder um equipamento eletrônico, tá? Será instalado um disjuntor exclusivo para essa torneira, cuja margem de segurança é de 20%, é pequena, né? A intensidade máxima de corrente elétrica em ampere suportada para esse disjuntor é. Ele quer saber, né, qual o máximo ali que ele aguenta. Então você tem letra A, 10 amperes, letra B, 20 amperes, letra C, 25 amperes e letra D, 30 amperes. Então como é que a gente faz essa conta? Bom, em situação normal, pessoal, toda vez que ele te pedir uma conta com relação ao disjuntor, só simplesmente vai pegar o número de watts, né, e vai dividir pelo número de volts. Entretanto, o que você tem que prestar atenção? Ele fala da questão da margem de segurança de 20%. Então essa que é a pegadinha dessa prova, tá? Dessa alternativa. Porque se você pegar os 5.500 e dividir por 220, você vai chegar nos 25 amperes e vai marcar a letra C achando que está acertando. Só que não. O que você tem que fazer? Você tem que tirar os 20% que é a margem de segurança. Então você vai pegar os 220, né? Você sabe que 10% dela é 22, ou seja, 20% de... Se você multiplicar por 0,4, você vai ter que subtrair ali o valor de 44 watts, ok? Então, 220 watts menos os 20%, tá? Você vai pegar esse valor e vai dividir, né? Vai pegar os 5.500 e vai dividir por 220 menos vezes 0,4. Então, você vai chegar nesse resultado, tá? Vai dar 31 amperes, na verdade, aproximadamente, mas na sua prova, o valor mais aproximado, né, ele fala, como ele chega no máximo a 31, então o valor máximo que suporte esse disjuntor, ele chega aos 30, tá? Que é a questão mais aproximada. Portanto, a questão correta das 5 é a letra D, tá bom? 30 amperes. Questão número 6. Alavancas são muito utilizadas e temos um tipo que faz parte do dia a dia de muitas pessoas, o cortador de unhas. Está aqui a imagem, tranquilo. Podemos também verificar alavancas em tesouras, varas de pescar, garrinhos de mão e abridores de garrafas. Entre as alavancas citadas, qual possui o mesmo tipo de funcionamento do cortador de unhas? Então vamos lá, a gente tem ali, né, um cortador de unhas. Você tem uma alavanca ali em cima que faz a pressão embaixo, né? Ele inclusive deu exemplos. Então, o que você tem? Por exemplo, a tesoura, né? A tesoura, você faz a pressão em duas extremidades, né? Que vai uma contra a outra, né? Enquanto na outra ponta ela tem essa mesma questão, né? A vara de pescar, né? A vara de pescar, quando você faz o movimento para um lado, né? De uma ponta dela, você tem influência da força no outro ponto, ok? Enquanto isso, um abridor de garrafas, você tem em direções opostas. Você pode resolver isso fazendo os desenhos, tá? Para saber a questão das forças e tudo mais, se facilitar. Ou até mesmo, né, o próprio carrinho de mão, mas aí você empurra para um lado, ele vai para o lado que é dirigido. Portanto, pessoal, qual que é, presta atenção, um objeto que numa ponta dela você faz uma força, né?
e você tem um resultado, né, na outra ponta. Portanto, a alternativa correta, né, e o que mais se aproxima disso, mediante o desenho das forças, é a vara de pescar, tá bom? A vara de pescar, se for para pensar, né, até o formato é bem parecido. Portanto, você tem ali, né, para você puxar o peixe, né, você utiliza, né, uma das extremidades para, inclusive, fazer essa questão da força. Então, a questão número 6, a gente vai ficar com a letra B de bola, tá bom? Vara de pescar. 7. É comum a reutilização de garrafas transparentes do tipo PET para acondicionar água sanitária caseira. A venda clandestina desse alvejante, por ter a eficiência do cloro ativo duvidoso, pode trazer riscos à saúde em relação ao alvejante que é vendido nos supermercados em garrafas escuras. Realmente é um material, né, que você tem que simplesmente saber, né, como é que você produz. Com base no texto, o uso das garrafas transparentes, qual o problema, né, da transparência, pessoal, desse tipo de garrafa que se vende de repente em rua, né, que o pessoal geralmente compra? Pode corretar no quê? Vamos pensar um pouquinho? Letra A. Diminuição do teor de cloro ativo pela constante ação da luz. Lembra, né, o cloro ele é um reagente, né, essencial, né, para eliminação, inclusive, das bactérias e tudo mais, né, que está dentro da água sanitária. E a presença da luz, é importante falar isso, né? A luz, ela faz com que esse cloro ele seja evaporado. Portanto, tanto é, né, que, por exemplo, numa piscina, né, ao adicionar cloro constantemente, né, por que depois de você adicionar uma vez, depois de um tempo você tem que adicionar novamente? Né? Justamente porque o cloro ele vai se evaporando. Por isso, né, inclusive, que nos supermercados, esses alvejantes, né, eles são vendidos em embalagens escuras, ok? Mas vamos ver as outras. Letra B. Incremento do teor de cloro ativo pelo aumento de temperatura. Não. Reação do cloro com as moléculas de PET, provocando risco à saúde. Não. E D. Dissolução do cloro ativo nas garrafas PET pela ação direta da luz. Né? Não, eles são vendidos. O problema não é a questão da garrafa em PET em si, pessoal, né? Mas simplesmente porque eles são vendidos, inclusive, em garrafas próximas aí a garrafas PET, né? Que é aquelas do tipo Coca-Cola, tá? Mas o que a gente tem que saber é que justamente a presença da luz em garrafas transparentes faz com que ela evapore com mais facilidade. Portanto, a questão número 7, a gente fica a alternativa A de amor, tá? Diminuição no teor de cloro ativo pela constante ação de luz. Questão número 8, bora lá. Sericicultura é o nome dado ao cultivo do bicho da seda, espécie Bombyx mori. Para obter os fios de seda, é preciso mergulhar os casulos em água quente para amolecê-los e retirar deles uma espécie de goma que os faz ficar presos uns aos outros. Uma vez encontrada a ponta dos fios, os casulos são desenrolados calmamente, e depois disso, esses fios são enrolados numa roda, formando uma meada. O processo descrito consiste em desfazer o trabalho realizado por... Simplesmente, né, quer saber quem é o bicho da seda, pessoal, da onde que o bicho da seda vem, né? E aí a gente tem que saber, né? Aí a gente viu isso inclusive em aula, né? O bicho da seda, ele vem originalmente da lagarta. Portanto, pessoal, né, isso aí a gente sabe, aí é uma questão fácil. Portanto, letra B de bola, tá bom? Não era as outras opções também, né? Ela não vinha do ovo, né? Não vinha da crisálida e nem da mariposa. Portanto, só pode ser mesmo a letra B de bola, tá? Lagarta. Questão número 9. A produção de alimentos em polos agropecuários, responsável pela ampliação da capacidade produtiva, possibilitou o acesso à produção, mesmo com o crescimento populacional, ok? Nesses polos são produzidos alimentos que serão transportados para outras regiões e até mesmo outros países. Nesse contexto, um recurso líquido, presta atenção, tá? É retirado da localidade do polo, afetando a disponibilidade de... E aí, pessoal, o que vocês acham? Bom, o que você tem que saber, né? Por que é uma questão relativamente simples? Porque 3
dessas 4 fórmulas, né? Você sabe que NH3 é gás. O O2, oxigênio, pessoal, é gás. O CO2, gás carbônico, gás. Né? Então, o único que é líquido, olha, a resposta estava na pergunta, hein? Líquido, né? É o H2O, a gente estudou. Lembra que eu falei que você precisava decorar, que é O2, CO2 e H2O. Lembra disso? Portanto, o único que é em estado líquido é a água. E a água, a fórmula da água é o H2O, ok? Questãozinha que a gente viu em aula. Fácil, fácil, fácil. Portanto, questão número 9, letra C de casa. Questão 10. A coleta seletiva do lixo em Curitiba atinge praticamente 100% do município e é um excelente exemplo no tratamento do resíduo sólido como substituição de parte da matéria-prima. A face mais criativa do sistema ambiental de saúde é a usina de valorização de rejeitos, onde o lixo é separado. O papel é encaminhado às indústrias papeleiras, o ferro é levado para as siderurgias, o vidro transparente vai para as cristaleiras, o vidro colorido para as fábricas de garrafa, o alumínio para as indústrias de metal não forrosos e as garrafas plásticas seguem para diferentes indústrias de reprocessamento. O tipo de tratamento do lixo realizado na usina tem como base letra A, renovação, B, reutilização, C, a reciclagem ou D, a recuperação, pessoal. Exatamente, é a letra C de casa, reciclagem, tá bom? O que é reciclagem? Quando a gente pega o material e transforma ele novamente, podendo utilizar no seu objeto de origem ou não, tá? Necessariamente. Cuidado com a pegadinha, hein? Tem gente aí que marcou reutilização. Não, a reutilização é quando não tem o processo de transformação do material em si, tá? Eu pego, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola que eu utilizei, né, e transformo ela num vaso, tá? Eu não a reciclei, simplesmente eu reutilizei, tá? O material é o mesmo, só cortei a garrafinha e coloquei uma planta em cima, tá bom? Mas na reciclagem não, você meio que destrói aquele material e transforma ele novamente, tá? Então cuidado para não confundir reciclagem com reutilização. Mas isso a gente viu bastante, né? Uma aula bem específica só sobre isso. Então estava tranquilo para quem estudou aqui no Conquiste Seus Sonhos. Por isso que a gente tem todas as playlists aí, tudo de graça aí para vocês, tá bom, pessoal? Questão número 11. Embora ainda seja uma tecnologia sofisticada e cara, já é possível produzir carne em laboratório. Um pedaço muito pequeno de tecido é retirado do animal e as células se reproduzem em laboratório, livres do contato com micro-organismos do gado. Por isso que a gente tem uma aula só sobre clonagem, né, pessoal? Uma das vantagens dessa tecnologia é A. Melhorar o gosto da carne, B. Aumentar o valor nutricional da carne, C. Produzir carne de forma mais simples e barata, ou D. Diminuir a contaminação da carne com bactérias do animal. O que vocês acham? Pessoal, ó, ele diz, né, no texto que é uma tecnologia realmente cara, né? A carne de laboratório, tá? Eles pegam um pedaço pequeno, né, do tecido do animal e produzem exatamente igual, né? Isso é uma clonagem de gado, ela é muito utilizada, inclusive no Brasil já há muitos anos, tá? Qual que é a vantagem disso, pessoal? Que você consegue fazer um outro animal justamente igual àquela, né? Portanto, você controla desde a origem até o processo final um animal exatamente como ele está. Se ele estava saudável, ele vai continuar saudável, né? Se ele estava doente, ele vai continuar doente. O valor, você acha que o gosto vai mudar? Não, vai ser exatamente igual, tá bom? Porque é o mesmo animal. A clonagem, pessoal, clonagem, presta atenção. Vai ter um valor nutricional melhor? Não, é igual, tá bom? Nem maior, nem melhor, tá? Vai produzir carne mais simples e barata. Não necessariamente, tá bom? Ela vai ajudar na quantidade, é verdade, porque você não precisa, né, fazer toda a criação novamente e tudo mais. Mas, realmente, a grande, né, a vantagem, digamos assim, dessa tecnologia é justamente diminuir a contaminação da carne com bactérias do próprio animal, tá bom? Portanto, a questão número 11, a gente vai ficar com a letra D de dado, tranquilo? Então, vamos para 12. Parece difícil, mas não é, tá? Só tem tamanho.
Análise dos riscos e possíveis impactos ambientais na atividade turística. 10 municípios possuem importantes ambientes naturais de interesse turístico. O turismo desenvolveu-se muito rapidamente, colocando em risco todo o sistema ecológico da região. O quadro apresenta os principais pontos turísticos da região e seus potenciais impactos por causa da atividade turística. Então você tem os tipos de impacto ambiental, lembra que a gente estudou? E aqui está aqui listado: poluição da água, diminuição dos peixes por estresse, aumento dos dejetos, derrame de óleos e combustíveis, acúmulo de lixo, destruição de vegetação e diminuição da fauna pela caça de animais. E aqui os ambientes e pontos turísticos, né? Canal principal, Ressaco, Barra Arenosa e as ilhas. E aqui cada um deles, aqui está marcado de acordo com o tipo de impacto ambiental que cada um tem. É uma tabela clássica tradicional, ok? A substituição de barcos motorizados por canoas terá redução do impacto em quais ambientes? Vamos pensar, hein? Eu tenho barcos motorizados, ok? Que causam um tipo de impacto ambiental, concordam comigo? Né? E eu vou tirar os barcos motorizados e vou colocar canoas aonde, pessoal? Nos rios, concordam comigo? Na água, né? Então, quais são os locais que eu consigo diminuir os impactos ambientais, tá? Você tem que saber, tá? Que é você diminuindo os motores, né? Que funcionam nesses barcos motorizados vem de motor, tá bom? Você tem menos barulho, né? Nos rios. Logo, você tem uma diminuição, né? Do estresse que esse barulho causa. E esse barulho, pessoal, é o que vai fazer aumentar ou diminuir a quantidade de peixes, tá? Então, é justamente esse processo. Então, a gente tem que achar, né, uma alternativa que tenha os dois marcados, tá? Nesse caso, é o canal principal e o ressaco. Então, a diminuição dos peixes por estresse causados por ruídos, canal principal e ressaco. É só ver a questão agora, já que tem só esses dois marcados, vamos ver qual delas que tem essa alternativa. E tá aqui, alternativa letra B, tá bom? B de bola, apenas canal principal e ressaco. Entenderam, pessoal? Só interpretação de gráfico não tem erro. Vamos para 13. As políticas sanitárias empreendidas por alguns países quase eliminaram doenças infecciosas, como diarreias bacterianas, verminosas, intestinais e esquistossomose. Há um século, elas representavam 20% das causas de mortalidade e hoje são responsáveis por apenas 2% dos falecimentos. A ação sanitária que levou à redução dos falecimentos causados pelas doenças citadas no texto foi... Só a gente ver qual é o motivo. Então vamos lá. Diminuição da quantidade de mosquitos transmissores das doenças? Muito pelo contrário, né? Hoje em dia, o que tem de mosquito que causa doença? Então não foi isso. Letra B. Interrupção do despejo de esgoto nas fontes de água por uso doméstico? Justamente. Lembra que a gente conversou em aula sobre saneamento básico? Que ela evita um monte de doença? Pois é, né? E essas doenças todas que ele cita no texto são doenças transmitidas pela água, tá? Então, todas elas que ele cita são transmitidas pela água. Mas vamos ver se tem uma questão ainda melhor. Redução do número de ratos e baratas nas moradias dos habitantes? Infelizmente não, né? Podia ser, né? É o que tem de barato por aí, mas não é não. Letra D. Eliminação de áreas com acúmulo de lixo próximas às residências, né? Isso ainda é um grande problema, inclusive, do lixo no nosso país, né? O lixo está cada vez mais produzindo. Aliás, problema mundial, né? A gente tem cada vez produzindo mais lixo e não estamos dando conta disso, tá bom? Portanto, né, a questão correta aqui só pode ser a letra B, tá? Letra B de bola. Interrupção do despejo de esgoto nas fontes de água para uso doméstico. Questão número 14. É chato ser uma molécula de DNA. A gente tem que lembrar tantas coisas. Vamos lá entender, né? As coisas que devem ser lembradas pela molécula se referem a... Então ele simplesmente quer saber, né? O que é isso? Pessoal, o DNA, né? Quando ele é uma molécula de DNA, o que você tem no DNA? Uma informação que ela é de toda ali, de informação genética do organismo. Então, todas as moléculas, a brincadeira que ele faz aqui é justamente essa, tá? Por quê? Porque cada molécula de DNA tem todas as informações genéticas de todo o organismo, portanto é muito importante. Tá? Então cada uma delas, de cada ser vivo, todas elas têm um DNA único.
Portanto, não é o sistema sensorial, não é memória imunológica e nem formação de memória, e sim as informações genéticas. Portanto, a questão 14 só pode ser a letra C, tá bom? Letra C de casa, as informações genéticas. Questão número 15. Pesquisadores analisaram os níveis de vitamina D em 178 mulheres islâmicas e constataram que apenas 2 tinham níveis normais dessa vitamina. Os pesquisadores concluíram que a burca, véu islâmico, que cobre todo o corpo, deixando aparecer apenas os olhos e as mãos, provoca uma deficiência de vitamina D, que irá interferir diretamente na absorção de cálcio. Lembra, até usei o exemplo, né, que eu, por exemplo, tenho uma doença, né, que eu não produzo muita vitamina D. Portanto, o que é isso? O que significa? Vitamina D, né, ela vem do sol, ok? Ela vem do sol. E essa vitamina D que é importante, né, na formação dos nossos ossos, tá? Porque ele produz cálcio e o cálcio é que faz a formação dos nossos ossos. Logo, a burca pode ser causa direta de baixo nível de vitamina D nessas mulheres. Por quê? A burca é aquela roupa, pessoal, né, que algumas mulheres islâmicas usam em alguns países, tá bom? Dependendo ali do grau da religião que eles têm, tá? Então vamos lá. Letra A, atrapalha a prática da atividade física? Não. B, faz muito calor dentro das vestes? C, impede que tomem sol? Ou D, né, dificulta a respiração? Portanto, questão fácil, né? É a letra C de casa, tá? Impede que tomem sol, porque elas cobrem o corpo inteiro, né? Só fica com o olhinho ali de fora. Portanto, a vitamina D não passa, porque o sol precisa estar em contato diretamente com a pele, tá bom, pessoal? Só por isso. Questão 16. O ácido oxálico está presente em caules e folhas de vegetais como espinafre e beterraba. Uma maneira de quantificar a concentração de ácido oxálico nos vegetais é através da titulação com hidróxido de sódio. Para realizar esta titulação, pretende-se escolher um indicador adequado para o ponto de equivalência mostrado no gráfico. O quadro apresenta os indicadores disponíveis no laboratório. Então você tem ali o pH do lado esquerdo, ok? Lembrando, né, que o 7 do pH é neutro, ele vai de 0 a 14, né? Depois a gente tem ali o ácido e o básico, beleza, né? Então, conforme ele vai subindo ali, para a gente ver depois o ponto de equivalência de cada um deles, tá? Depois você tem ali 4 indicadores, né? Violeta cristal, vermelho de metila, o fenolftaleína e o amarelo de alizarina, beleza. E aí você tem o pH de cada um deles. Pessoal, ele só quer saber a questão do pH, quer ver? Ó? O indicador adequado para essa titulação é o... E aqui você tem as 4 alternativas, ok? Vamos lá. Violeta cristal, vermelho de metila, o fenolftaleína e o amarelo de alizarina. Bom, o que ele quer saber aqui, né? Você tem ali cada um deles e ele fala esse ponto de equivalência que está no pH. Você não precisa saber nome nenhum, tá, pessoal? Não precisa saber nome nenhum. Olha só tem tamanho, como eu disse. Ele está em 8,36, tá? O que ele quer saber? Esse 8,36, que está no ponto de equivalência, ele representa qual deles? É só você ver aqui, pessoal. 8,36 está dentro da onde, pessoal? Está aqui dentro. Concorda comigo? Entre 8,33 e 9,99. Portanto, só pode ser esse nome bonito aqui, esse fenolftaleína, tá? Portanto, é só ver a tabela para responder a questão, tá? Então, a questão 16 é a letra C de casa, de novo, tá bom? Questão 17. A gente chegou a fazer essa questão em aula, mas a gente vai fazer aqui também, tá? Alguns produtos usados no branqueamento dos dentes contêm ureia, né, e peróxido de hidrogênio, cujas fórmulas estruturais estão aqui desenhadas. Então, você tem as moléculas de oxigênio, carbono, nitrogênio e hidrogênio, tá bom? O peróxido de hidrogênio, composto bastante reativo, é o principal ativo desse clareador, sendo estabilizado pela ureia. O princípio ativo é estabilizado por interações do tipo. E aí você tem 4 nomes de novo, né? Ele quer saber o que, basicamente, pessoal? Né? Ele fala que esse princípio ativo, vamos lá, vamos pensar. Peróxido de hidrogênio, né, que é um composto ativo, é o principal ativo desse clareador, sendo estabilizado pela ureia. Pessoal,
Se a gente utilizar, a gente vê que essas moléculas estão aqui presentes, concorda comigo? Né? E além delas, né, o que nós temos aqui que se destaca entre elas? Então, elas são estabilizadas por aquilo que estão nas laterais. Então, o que a gente tem aqui nas laterais, aqui, estabilizando aqui as moléculas? Esse H, concorda comigo? É isso que está na parte externa das moléculas, fazendo a sua estabilização. Portanto, essas ligações... O que é o H, pessoal? É o hidrogênio. Portanto, essas ligações de hidrogênio é que fazem aqui a estabilização. Correto? Portanto, a alternativa correta só pode ser... então não preciso saber os nomes, não preciso... Não cai, só cai oxigênio e hidrogênio. E só isso, pessoal. Cai sempre a mesma questão nas suas provas. Então, fica atento. Questão 17, letra C de casa. Então, pode dar 3 vezes letra C? Pode, por que não? Por isso que você não tem que ficar decorando, tá? Como alguns aí ensinam, tem tantas letras A, tantas letras B. Não, faz a tua prova de boa, tá? Que é sucesso. Questão 18. Uma jovem com tipo sanguíneo AB, cuja mãe é A, deseja encontrar seu pai biológico. Legal. Para isso, fez uma triagem entre os suspeitos antes de pedir a realização do exame de DNA. Solicitou a eles indicação do seu tipo, dos seus grupos sanguíneos do sistema ABO. Os dados estão expressos no quadro. Então, você tem ali um suspeito 1, 2, 3 e 4, tá bom? E o tipo de sanguíneo de cada um deles. Então, AB, AB e O, ok? 4 tipos. Dentre os suspeitos, qual pode ser o pai da jovem? Basicamente é isso. Então, é só você saber a relação do sangue, tá? É muito boa essa questão. Você tem que saber que o sangue, o ABO, né? Ele, para se formar esse tipo de sangue, o sangue ABO, né, ele, né, pode vir a ser, né? Você tem que ser alguém que tenha, né, um grupo sanguíneo. A gente não sabe da mãe, ok? Você sabe a gente tem que achar, a gente sabe da mãe, sabe que da mãe é o A, concorda? Então, para a gente ter um ABO, o B tem que vir de algum lugar, ok? Então, se ele vem de algum lugar, a gente só tem que ver as questões que tem a letra, o tipo sanguíneo B, ok? O sanguíneo B, a gente tem o 2 e a gente tem o 3. Concorda comigo? Porque o suspeito 2 tem o B e no suspeito 3 tem o AB. Logo, a única alternativa que tem o suspeito 2 e suspeito 3 da questão 18 é a letra B de bola, tá? 2 e 3. Questão 19. Durante um jogo de futebol, uma bola é chutada e viaja em direção ao gol, como mostra a imagem. Tá? Um componente horizontal da velocidade da bola se mantém até o gol, mesmo após o chute, por causa da... A gente viu isso na primeira aula, hein? Primeira aula que a gente viu isso. Bom, isso, pessoal, por que um objeto... Aliás, eu usei o exemplo da bola, né? Não alguém chutando, né? Como esse gol de bicicleta aí do Pelé, mas eu usei o mesmo exemplo da bola. Então, toda a tendência de um objeto é ele continuar em movimento, tá bom? E isso, qual que é o nome? É a lei da inércia. Portanto, a alternativa só pode ser, pessoal, a letra D. Não é por causa da gravidade, ela não está indo para o chão, não é por causa de força do chute, não é por nada disso. É a lei da inércia, tá? Que fala que todo movimento tende a continuar, né? A não ser que haja uma força contrária, que seja interrompida, haja outras forças ali em movimento. Então, letra D. Inércia da bola que mantém seu estágio em movimento em direção ao gol até a ação de outra força. Está no exemplo, né? Ele dá uma forçada para que você lembre disso. Portanto, questão 19, letra D, de dado. Questão número 20. No deserto do Saara ocorrem fenômenos em que paisagens são modificadas pela ação direta da luz solar. Esse fenômeno é conhecido como miragem. Embora algumas pessoas acreditem ser alucinações, nada mais são do que um fenômeno físico real. O aquecimento sofrido pela areia faz com que o ar próximo se aqueça, diminuindo sua densidade, fazendo com que a luz se desvie, dando-nos a impressão de uma nova paisagem. Esse fenômeno físico é descrito como letra A, interferência, B, refração, C, reflexão, flexão, né? Fica um cara lá sentado refletindo. E letra D, difração. Então vamos lá, né? O que ele fala? Né? No deserto do Saara e tal, a gente via naqueles filmes antigos, né? A luz batia, né?
a luz direta e de repente a pessoa acha que está alucinando. E ele fala, não, aquilo é real, porque na verdade o Sol ele aquece a areia, né, que faz com que o ar próximo a ela também se aqueça por causa desse aquecimento, tá? Faz com que ela tenha uma densidade menor, tá? E essa luz acaba se desviando. E aí essa luz ela acaba refletindo um outro lugar. Então esse processo, né, onde a luz reflete e acaba originando em outro lugar, pessoal, esse é o nome de refração, de refração, onde a luz bate e acaba mostrando-nos em outro lugar. A luz é refracionada, portanto é um movimento de refração. Questão número 20, letra B, bola. Questão 21. Na imagem, uma lâmpada, um aquecedor e um ferro de passar roupa estão conectados a uma tomada. Meu Deus do céu, tudo junto. Cada um dos dispositivos pode funcionar de forma independente, né? Desconectando um deles da tomada, os outros continuam funcionando, apesar do risco à rede elétrica. Os equipamentos podem funcionar de forma independente, pois estão com a mesma. Pessoal, o que cada um deles tem, né? Por que quando a gente está tudo na tomada, né? Basicamente a gente está aprendendo isso. Se a gente tira um, os outros continuam, né? Por quê? Porque cada um deles, né, tem essa independência ali da sua própria tensão elétrica, ok? Cada equipamento, né, a corrente elétrica ela está passando, né, e ela fornece energia para todos, né? A potência, né, aquilo que ele pode oferecer, também é distribuída de maneira igual. A resistência é aquele aparelhinho, né, que fica ali, né, dando a proteção aos equipamentos. Portanto, a única coisa que nos sobra, né, até por exclusão, é a tensão elétrica, tá? Cada um tem a sua própria tensão elétrica. Então, a letra A de amor. Questão 22. Uma empresa vende sistemas de placas fotovoltaicas para serem utilizadas por indústrias e condomínios de uma cidade. O custo para implementação é alto, mas com o tempo o investimento é pago graças à economia da energia elétrica. Alguns condomínios do Rio de Janeiro, onde o preço médio de quilowatts é de 50 centavos, já estão adotando a prática e obtendo bons resultados. O sistema é capaz de produzir até 20.000 kWh por mês, custa R$60.000 para sua instalação. O condomínio, cujo consumo de energia média mensal é de 5.000, pretende instalar esse sistema. Como economia de energia elétrica, o condomínio pagaria um investimento de instalação desses sistemas em quantos meses? Olha, isso aqui é aula de matemática, né? Então, basicamente, pessoal, a gente tem que fazer aqui uma regra de 3, né? Então, se você sabe, né, aqui, né, que ele, por mês, ele gasta 20.000 kWh por mês, certo? E ele custa só para iniciar R$60.000. Então, se ele gasta por mês 5.000, né, quilowatts, então você sabe, né, quanto tempo que vai durar para chegar no valor total. Bom, se você aplicar uma regra de 3 clássica, normal, tá? Você chega ao resultado de número de meses. Já que um mês representa 5.000, você fazendo aqui a regra de 3 para chegar no custo até cobrir tudo, vai dar 24 meses. Portanto, pessoal, questão 22, letra A, tá? De amor. Questão 23. Várias frutas, como banana, abacate e maçã, tornaram-se escurecidas depois de cortadas ou descascadas, né? Processo de oxidação. Já falei até a resposta sem querer. Esse fenômeno se deve à presença de substâncias ortohidroquinona, que reagem com oxigênio atmosférico produzido a ortobenzoquinona, que tem coloração marrom. A reação química mencionada é classificada como adição, oxirredução, fermentação ou hidrogenação, pessoal. O que vocês acham? Tem a ver exatamente com oxigênio, tá bom? A presença do oxigênio da atmosfera que em contato com as frutas deixam elas com aquela corzinha. Então é a oxirredução. Pessoal, essa prova realmente eles colocam os nomes meio difíceis, né? Aliás, de verdade seja dita, de todas as provas de ciência da natureza até hoje, tá? 2017, 18, 19 e 20, essa sem dúvida foi a mais difícil, tá bom? Tem que falar a verdade para vocês. Então essa realmente, eles deram os nomes bem difíceis. Não é que estava difícil, mas eles quiseram criar problema onde não tem, né? Se você for ver as 17, 18 e a de 2020 é bem fácil. Questão 24.
Existem inúmeros processos para a conservação de alimentos. Um deles consiste em expor a carne ou derivados de carne aos gases produzidos pela combustão incompleta da madeira. Além de perder água, a carne sofre uma ação antimicrobiana de alguns compostos presentes na fumaça, como ácido metílico, aldeídos e cetonas, que apresentam função antisséptica, e também fenóis e cresóis, que além da função antisséptica são aromatizantes e desenvolvem a coloração características desses alimentos. O processo descrito é denominado, pessoal, de novo, hein? Você não precisa saber nada disso. O que você tem que saber, né? Lembra que a gente teve uma aula sobre conservação de alimentos, né? E ele quer saber, né? O que é utilizado para conservar a carne? Basicamente é isso, tá? E aí, esse processo que ele fala, pessoal, de todo esse processo que ele fala através da queima da madeira, né? Ou seja, você queima a madeira na carne e a carne fica ali naquele processo. Não quero falar o nome para não estragar a alternativa, mas a carne que está ali sendo queimada por causa da madeira, né? Isso é um processo. E aí demora, fica ali um bom tempo ali, né? E essa queima faz que os micróbios ali, as bactérias, acabam por morrer, né? E protege ali o alimento. Portanto, isso é a famosa defumação, tá? Letra D, defumação, que aliás dá um gostinho na carne bem legal, tá bom? Gostinho da madeira fica ali na carne e fica bem gostoso. Então, questão 24, letra D de dado. Questão 25. Usinas hidrelétricas a fio d'água são aquelas que não dispõem de reservatório de água ou têm em dimensões menores do que poderiam ter. Optar pela construção de uma usina a fio d'água significa optar por não manter um estoque de água que poderia ser acumulado em uma barragem, tá bom? Qual é a vantagem, pessoal, de se construir usinas desse tipo? Aqui você tem que saber, tá? As usinas hidrelétricas normais, você precisa o quê? Usar um grande reservatório de água, né? E aí isso faz com que boa parte daquele sistema natural ali, né, e toda a questão da natureza ali envolvida, elas infelizmente têm que ficar submersas, né? Então você causa um grande impacto ambiental, né? E ele quer saber, construir uma usina onde você não precisa ter essas reservas grandes, o que vai ajudar? Qual que é a vantagem dela? Portanto, né, você causa ali certamente um menor impacto ambiental justamente por esse motivo que eu falei, tá? Então a questão, né, é a letra A de amor, sem dúvida nenhuma, tá? Questão 26. Plásticos, nylon, isopor. Todo lixo capaz de flutuar é um potencial viajante colecionador de poluentes. A gente falou bastante disso, né? Ao ser levado pela água, logo desaparece na vista. Porém, permanece no ambiente por um longo tempo. Caixas e vasilhames se quebram, cordas emaranham, sacolinhas se rompem, todos os pedacinhos flutuantes prosseguem sua jornada. Por onde passam, deterioram a paisagem, contaminam as águas, causam impactos sobre a fauna e afetam a qualidade de vida. Para diminuir os impactos ambientais causados pelo plástico, no caso de seu descarte incorreto, estes deveriam ser, pessoal, né? O que a gente pode fazer para diminuir os impactos por causa do plástico, né? Daquele descarte incorreto, ou seja, daquele que é jogado no ambiente em si. Imagina, um plástico é jogado no meio de um aterro, né? Ia causar menos impacto ambiental se ele fosse mais leve, mais pesado, mais transparente ou biodegradável, né? Biodegradável, ou seja, que se degrada melhor no meio da natureza, tá? Portanto, questão 26 é letra D de dado. Ah, mas ele não pode ser transparente? Pode, mas o que vai ajudar? Ah, ele é mais pesado ou mais leve? Também não vai influenciar em nada. Questão 27. No período de cheia dos rios da bacia amazônica, ocorre a frutificação de grandes números de espécies das árvores e áreas alagadas. Com a ajuda de água, essas plantas podem ter suas sementes dispersas em outros locais. Claro, as sementes vão passando, né? A estratégia de dispersão dessas sementes está relacionada à condição de estarem em frutos secos, pequenos, de alto valor energético ou menos denso do que a água, pessoal? É, exatamente. Tem que estar menos denso do que a água. Por quê? Porque senão elas vão afundar, senão vai entrar água dentro delas e aí elas não vão conseguir germinar, tá? Então elas têm que ser menos densas justamente para poder flutuar, para poder percorrer todos os locais e acabarem, né, sendo germinadas em algum outro ponto. Por isso que dá certo, tá? É uma questão aí que tem que pensar um pouquinho.
fruto fosse seco, né, não influenciasse. Se fosse pequeno, também não. Né? De alto valor energético, podia dar o que pensar, né, mas não é por aí, tá bom? É a letra D, certeza, tá? D de dado. Questão 28. O químico Lavoisier escreveu que o vinagre era o vinho aceitificado devido à absorção de oxigênio, portanto, o resultado apenas de uma reação química. Pensava-se na época que a camada gelatinosa que se formava na superfície do vinho em acertificação, a mãe do vinagre, era apenas um produto dessa reação. Somente mais tarde, Pasteur mostrou que sempre que o vinho se transforma em vinagre, é devido à participação de bactérias acéticas que se desenvolvem na superfície, formando um véu. Basicamente, né, pessoal, se você pegar um vinho e deixar ali paradinho na atmosfera, né, as bactérias vão fazendo o trabalho delas e todo vinho acaba virando vinagre se você deixar ali por muito tempo. Deixa o vinho aberto aí na sua casa, você vai perceber. A mãe do vinagre forma-se na superfície porque ele quer saber, né, por que acontece isso. A gente meio que está escrito na pergunta, né, mas a gente responde na mesma, né. A contaminação do vinho pelas bactérias acéticas ocorre pelo ar. B. A concentração elevada do álcool no fundo mata as bactérias acéticas. C. A competição das bactérias acéticas com as bactérias alcoólicas é menor. Ou D. A atividade das bactérias acéticas é maior com a disponibilidade de oxigênio no ar. Pessoal, para toda bactéria se multiplicar, o que elas precisam efetivamente, além, né, daquilo que elas vão consumir e tudo mais, mas é da questão do oxigênio. O oxigênio ele é essencial. Portanto, tanta verdade que é o seguinte, num vinho, se você deixar um vinho aberto, exposto ao ar, ele se transforma muito mais rápido em vinagre. Agora, se você deixar ele fechadinho, lacradinho e tudo mais, ele vai porque o oxigênio acaba por passar, né? Por exemplo, uma rolha, ela não é 100% vedada. Mas, aos pouquinhos, passando bem pouquinho de ar por vez, ele acaba, né, as bactérias tendo mais disponibilidade de oxigênio e assim elas vão crescendo a sua atividade bacteriana, ok? Portanto, questão 28, pessoal, vamos ficar aqui com a letra D de dado. Questão 29, os teólogos do século XVII haviam feito um cálculo para determinar a idade da Terra, com base nas genealogias bíblicas. Estimaram que a Terra e todo o universo haviam sido criados por Deus aproximadamente 4.000 anos a.C. Alguns chegaram mesmo a precisar o ano de 4004 como o momento exato da criação. Nos dias atuais, essa datação é questionada cientificamente. Por quê? Né? Por causa dos registros fósseis, das reações bioquímicas, das atividades vulcânicas ou por causa dos fenômenos climáticos, pessoal? Vamos pensar um pouquinho? Né? O que a gente tem como prova incontestável, né, daquilo que viveu há muitos e muitos anos atrás, milhões de anos atrás? Né? Os registros fósseis, principalmente aí da época dos dinossauros, ok? Que data muito mais anteriormente do que 4.000 a.C. Portanto, questão 29, né? Registros fósseis, letra A de amor. Questão número 30. Mosquitos modificados geneticamente rejeitam o sangue humano. Olha que interessante. Pesquisadores conseguiram bloquear a preferência natural dos mosquitos pelo sangue humano, eliminando a capacidade desses insetos de distinguir humanos de outros animais. Os mosquitos modificados geneticamente também passaram a rejeitar o sangue humano, mas os resultados dessa pesquisa ainda estão restritos aos laboratórios. A continuidade desse estudo é importante para a saúde pública porque esses resultados podem contribuir para o tratamento de pacientes com dengue, a prevenção de doenças como a malária, a redução de números de alérgicos à picada de mosquito ou desenvolvimento de mosquitos incapazes de transmitirem doenças. Veja, vamos pensar um pouquinho, né? O tratamento de pacientes com dengue, não, uma vez que a dengue, né, ela já se manifesta, né, o mosquito ele já picou, portanto não é a letra A, concorda? A prevenção de doenças como malária, olha, malária é transmitida sim através de você, através de mosquito. Entretanto, né, o que a gente tem que pensar? Né? Que a gente está prevenindo. Na letra A, ele está falando de tratamento, ou seja, a pessoa já está contaminada. Na B, ele está prevenindo, ou seja, se o mosquito não quer atacar o humano, ele está se prevenindo. Tranquilo? Portanto, a questão é a letra B. Tá? A letra C, né? Redução de número de alérgicos. Não necessariamente, tá bom? O fato deles não quiserem humanos não significa que pessoas vão diminuir a sua alergia, tá bom? E, portanto, pessoal, questão correta aqui da questão 30 é a letra B de bola, prevenção de doenças como a malária. Pessoal,
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? Aqui a gente fez mais uma análise da prova de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, voltada para o Enseja 2019. Olha, de todas as provas, essa realmente foi a mais difícil, tá? Entre todos os anos, 2017, 18, 19, 20. Portanto, foca, é importante você fazer todas, inclusive aquelas que são mais fáceis, tá bom? Qualquer dúvida é só ir falando aqui comigo, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de curtir, de comentar aqui embaixo todas as suas dúvidas. Divulga, por favor, nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, que ajuda bastante com o algoritmo. Não esquece de curtir e também de se inscrever em nosso canal, caso você não seja inscrito. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau!